queria agradecer muito a presença sua aí, aceitar esse convite. Hoje a nossa conversa aqui é sobre o anarquismo hoje, pensando aí as Uhum. mudanças, e um quadro hoje do anarquismo nessa conjuntura no Brasil hoje. Bom, eu queria começar te perguntando, te contando o que me fez querer discutir isso, por que eu estou te chamando para essa conversa, né? Uhum. Quando eu entrei na universidade como estudante, foi em 1997, eu entrei na filosofia na UFG e história na PUC. E eu era o único estudante na UFG e na PUC de Goiás que tinha alguma identificação, um interesse pelo anarquismo. Uhum. Não existia nenhum outro. Fora da universidade, a gente estava, né, tinha um grupo se organizando, que era a OCA, e tinha os anarcopunks e tudo mais, mas nem mesmo no movimento estudantil existia uma atuação dos anarquistas em Goiás, né? Uhum. Hoje, especialmente depois de 2013, a gente tem uma realidade aqui completamente distinta. Dezenas a centenas de jovens, tanto secundaristas quanto universitários, se interessam pela ideologia anarquista ou por essas correntes mais libertárias do pensamento político, né? Uhum. Isso me fez pensar que há realmente uma mudança na conjuntura, uma mudança que altera um pouco, bastante o quadro da minha geração para a geração atual. Então eu queria te perguntar aí, como cientista político, como alguém que entende do assunto, que discute o assunto, que estuda o assunto, que me falasse um pouco aí sobre essas mudanças, né? Como é que era o quadro dos anarquismos nos anos 80, nos anos 90? Se pudesse traçar um pouco o quadro e o que que mudou dos anos 90, que transformação Uhum. você acha que teve? Fica à vontade aí para o tempo que você quiser. Eu sei que é uma pergunta já ampla, mas é uma das Uhum. principais perguntas aqui que você pode elaborar aí para todo o nosso encontro aí, se você quiser. Tá certo? Tá bom. Rafael, legal, bom falar contigo e muito bom falar com quem eu sei que esse vídeo e esse curso online vai atingir. Conhecendo a tua atuação em Goiás, eu tenho certeza que vai ter uma penetração social grande, então aumenta ainda mais a responsabilidade minha e de quem mais for falar contigo como fonte, né? Como alguém que dá tanto depoimento como análise. Eu vou tentar me ater na análise e menos o depoimento, conforme a gente conversou fora do vídeo, por razões de que eu entendo que, na medida em que eu, Bruno, não estou com inserção social concreta, estou como apoio e me dedico muito a fazer análise política, meu papel pode ser mais, se não mais importante, menos desinteressante nesse sentido. Nos anos 80, o anarquismo brasileiro, ele era, eu entendo, um elemento de resistência e memória. Ou melhor, de memória e resistência. Ainda havia uma presença muito grande dos descendentes da segunda geração do sindicalismo de orientação anarquista, que é um equívoco chamar de anarcossindicalismo. A gente sabe que são correntes históricas bastante distintas que às vezes as nomenclaturas se confundem. Então a gente tinha, a partir de 85, se não me equivoco, a reabertura dos dois centros de cultura, e as pessoas que militavam nessa época especificamente podem ser melhor para ti como fontes, mas ao CCS, Centro de Cultura Social de São Paulo, que se eu, até onde eu entendo era com a seção brasileira do Comintern, que vai ganhar o apelido de, vai ganhar o nome de Partido Comunista do Brasil, sigla PCB, depois é que vai ter o racha, PCdoB, PCB, e em 62 vai consumar o racha em função da China e da abertura dos arquivos de Stalin para o Khrushchev, mas isso é o assunto da outra grande corrente ideológica no Brasil. E também vai se forjar essa segunda geração num embate muito sério contra o fascismo tropical, ou seja, o integralismo e eu posso dizer assim, o fundamentalismo católico. E aí se confunde muito com a questão do anticlericalismo. Por exemplo, citando dois oponentes clássicos desse período, Plínio Sampaio como o líder dos integralistas e Alceu Mourão Lima como líder da extrema-direita católica, por exemplo. Tá? Então, esses meninos, essas crianças dos anos 20 e 30 vão ser os veteranos dos anos 80.
Não serão os únicos, mas serão os sobreviventes. Então eu entendo, olhando hoje com muita generosidade, tentando não ser nada sectário, que essa tarefa de guardar a memória, de fazer um vínculo de quando a ideologia era um motor de conquistas sociais plenas, foi muito importante para a própria ideologia poder existir. Mas ela tinha, na década de 80, ela tinha uma espécie de vácuo na inserção social concreta do povo brasileiro. E eu entendo que essa foi a grande virada dos anos 90. Como foi a grande virada? Pelas relações com a chamada corrente especificista, que seria, também olhando de forma não sectária hoje, com distanciamento, a versão latino-americana do plataformismo, ou algo muito parecido com isso, as experiências concretas, vitórias e derrotas, todas elas juntas, da Federação Anarquista Uruguaia, servem como um grande motor para a militância anarquista brasileira buscar tanto a sua expressão política específica, daí o termo especificismo, como a inserção social que nos anos 80, num período que o Brasil vivia uma efervescência com o PT ainda à esquerda e ainda como orientação, eu posso também de novo tentar falar de uma maneira não sectária, distante, tentando ser correto, de um reformismo radicalizado, de uma tentativa de uma ampliação de uma hegemonia tipo gramsciana no Estado brasileiro, e quase conseguiram, o anarquismo ficou de observador. Tinha participações importantes, pontuais, claro que tinha. Mas a maior relevância da década de 80 foi transformar a memória em existência política, ainda que com as ferramentas equivocadas. Nos anos 90 foi tentar buscar a ferramenta política apropriada. E custou bastante tempo, custou uns belos 5 anos. E a ferramenta política apropriada, ela se transformou em inserção social. Só que a inserção social, Rafael, no meu entendimento hoje, ela é talvez a tarefa mais complicada para as esquerdas. Por quê? Porque 2013 tu falaste muito bem, né? O Brasil vivia um boom econômico, o governo, tentando também não ser sectário, ainda mais no período que a gente vive, o governo da ex-presidenta Dilma Rousseff, que fez um enorme de um pacto de classes, um pacto oligárquico, gerou um boom econômico enorme no país, a própria presidenta tinha 70% de aprovação para cima, mas havia uma lacuna de participação social, uma lacuna de ampliação dos direitos no Estado capitalista. A gente sabe que isso aí implica em conflito. Tudo que a gente tem no capitalismo foi arrancado à unha, mesmo aquilo que a gente acha que não presta muito, como, por exemplo, a urna burguesa. Porque o sistema não foi feito para o voto universal, a gente sabe disso. E essa tentativa de ampliação de direitos, ela veio no momento, num período onde a existência política brasileira, ela se dava ou em guerras de posição, tipo guerras de gabinete, estou jogando com Gramsci aqui na cabeça dos petistas que estavam no Estado, ou também numa efervescência cibernética. Creio eu que foi essa história dessa efervescência cibernética que se manifesta fisicamente nas ruas do Brasil, em algumas capitais em especial. Goiânia foi uma delas, tu bem sabe disso, assim como Porto Alegre, Rio, São Paulo, Recife, Belo Horizonte, Salvador. Eu não estou tentando não ser injusto com ninguém, que foi muita gente, né? O que a gente viu em 2013? Uma propagação de ideias, tá? De tipo, inspiradas no anarquismo histórico, influenciadas socialmente pelo anarquismo organizado, de perfil libertarizante, mas ainda desconexas entre si. É a impressão que eu tenho. Então, possivelmente, a luta no norte hegemônico do mundo, a luta anti-globalização, a agenda anti-globalização da virada do século XX para o XXI, foi tão ou mais influenciadora dessa juventude do que os esforços concretos de quem dedica a sua vida e por vezes arrisca na inserção social. Vou tentar te caracterizar em cima de Goiânia, tá? Eu não tenho essa mensuração, tu tens. Possivelmente a juventude goiana, que lutou bravamente contra as OCIPs, contra a privatização do ensino público, por democracia no local de estudo, teve uma influência mais cibernética do que da experiência da ocupação sonho real. É isso que eu me refiro. Então,
hoje em dia, tu tens que ter a luta pontual concreta na base da sociedade e disseminá-la por uma rede social controlada por algoritmos de grandes empresas com matriz estadunidense. Esse é o pé que nós estamos hoje, esse é o pé que está o anarquismo, e aí tem sempre um problema, né? Eu entendo que a ideologia sempre tem um problema a resolver. O problema agora é a desinformação da nova direita que incorpora o termo libertário na sua matriz estadunidense. E aí sim, na matriz dos Estados Unidos, libertário lá também é sinônimo de ultraliberal. Tem até um partido político com esse corte, o que é uma tristeza, porque a gente sabe que o termo libertário, que depois de um termo vira um conceito, seria a expressão ampliada do anarquismo organizado politicamente, ou o anarquismo filosófico. E ele tem origem na repressão à Comuna de Paris e na proibição do emprego do termo anarquismo em propaganda política em vários países europeus após a Comuna de Paris. É essa confusão que a gente vive hoje, no meu entendimento, Rafael. Uhum. Bom, você podia contar um pouco aí como é que foi o processo? Porque você acha que o termo, você acha que dá para caracterizar os anos 80 e início dos anos 90 como a gente poderia dizer que o anarquismo estava mais vinculado a uma atividade que nós podemos caracterizar como ativismo e que a partir da metade dos anos 90 se constituiu dentro do anarquismo uma proposta de militância. Se você concorda com isso, é a primeira pergunta, e se concorda, se você pode definir Uhum, esses dois conceitos, né, para que o pessoal que estiver assistindo uhum, tentar entender essa mudança. E aí depois eu gostaria de comentar mais sobre essa questão da atualidade também, a partir de 2013. Mas antes, você acha que dá para definir, então, que o anarquismo estava preso ao ativismo, ou pelo menos isso era predominante no anarquismo, e o que, que seria uhum, isso? E que, de repente, vem uma proposta de militância que altera um pouco o quadro do anarquismo. Se isso vai conseguir influenciar o que a gente tem hoje, né? Ou até que ponto teve influência em 2013, eu acho que você colocou uma questão muito boa aí que eu acho que merece a gente discutir logo depois. uhum. Aí eu gostaria de comentar logo depois, mas eu queria te ouvir sobre ativismo e militância, se você acha que cabe esses dois Beleza. conceitos. Bom, eu conheci já velho o conceito de ativismo, né? Eu não sabia nem que ele existia, mas não quer dizer que a gente está sempre aprendendo, né? Então, de novo, tomando com uma posição não sectária e não tentando brigar por cada vírgula, eu diria o seguinte, Rafael, os anos 80, o anarquismo foi muito marcado ainda pela Guerra Fria e pelo pós-68. E não tão vinculado, por exemplo, a lutas políticas concretas do Cone Sul, da abertura contra a ditadura, da organização operária, operária mesmo, né, quando havia uma massa fabril. Então, eu coloco muito a posição do anarquismo dos anos 80 no Brasil, ainda vinculado com o momento do final da Guerra Fria, mas ainda vinculado com a Guerra Fria. Então, por exemplo, eu fico entre espantado e horrorizado de tentarem fazer uma revisão histórica do stalinismo, né? Ou uma, uma compreensão, como por exemplo, como se na União Soviética houvesse escassez, que não havia, ou como se na União Soviética havia liberdade política, que também não havia. Então era muito esse o debate daquele período, né? Uma crítica pura esquerda ao modelo do, aspas, socialismo real ou capitalismo de Estado distributivista. Se um dia eu tiver tempo numa outra encarnação, ainda vou fazer uma tese desenvolvendo que o modelo soviético era uma espécie de robesianismo de esquerda, que eu creio que lendo Hobbes direitinho a gente chega lá, tá? Mas aí, o que eu acho que vai acontecer, Fê? Isso é muito interessante. Esse pós-68, ele não para, né? Ele não para e também não para essa relação com, de novo, com o norte hegemônico, com o mundo europeu, com o mundo anglo-saxão. E aí que vem essa ideia de ativismo. Porque, por exemplo, o termo da primeira metade dos anos 90 era projetismo, que era a mesma coisa. Eu tenho um projeto de atividade política, é a mesma coisa. Eu não vou citar sigla aqui, porque seria uma espécie de grosseria, né, de sectarismo político. Mas não seria um exagero colocar quase que a ideia do anarcopunk nisso. Quase, tá? Por essência, o anarcopunk é puro ativismo, né? Não é
organização social, eu diria mais, da subcultura da revolta saem militantes, se não militantes vão militar na subcultura da revolta, né? Foi o caminho, o contrário. Isso aí foi proposto por militantes políticos porque o anarquismo era em 90, quando foi criado o conceito de MAP no Brasil, com razoável experiência. Razoável, não era grandes coisas, tá? Razoável. O que eu acho que vai acontecer com a relação com o especificismo e com a FAO? O anarquismo brasileiro vai ter a possibilidade de ter experiências concretas que ultrapassam a vida privada. Tipo, vamos supor, alguém juntou um recurso, juntou um dinheiro e foi passar uma temporada em casas ocupadas na Europa, tá? Squatters, como se dizia na época. Ou na zona autônoma de Berlim, quando já tinha ainda Berlim Ocidental. Isso podia ser muito emocionante, mas isso não traduzia em ferramentas organizativas para ninguém. Muito pelo contrário. Reforçava o individualismo, reforçava a dimensão da subcultura, trazia uma subcultura para o Brasil que não tinha ponto de contato, não tinha muito ponto de contato. Com a relação, com a história da América Latina durante a Guerra Fria e com a FAO, é como se estivesse aprendendo a se organizar novamente. E aí demora essa tradução para a luta social brasileira concreta. Demora muito. Mas como tem que demorar, né? Porque não é de uma hora para outra. Alguém pode falar, mas no início do século não demorou. Tá, no início do século não demorou, mas a classe trabalhadora estava sendo criada naquele momento. A gente pensar que a abolição foi em 13 de maio de 88. Veio o crime de vadiagem. E o primeiro de maio. Aí me ajuda aí que tu é historiador, eu não sou. Foi em 1891, 1892. Tá tudo sendo criado ao mesmo tempo. Assim como esse mito, que o operariado de orientação anarquista era todo imigrante, isso é uma falácia, isso é um absurdo. O próprio mártir do período, mais conhecido militante Domingos Passos, é negro. É um absurdo. Entende? Agora demora, e também demora para chegar nesse nível, essa brincadeira que a gente faz com muito respeito aos dois, sabendo que a ideologia não tem ícones, nem santos, nem faz culto à personalidade, que a época se dizia, no início do século XX, né, que o Domingos Passos é o Bakunin brasileiro. Agora inverteu, né? Agora o Bakunin é o Domingos Passos russo. É essa noção que a gente demorou a ver no Brasil de tropicalização da ideologia, ou retropicalização. Porque o que acontece? E aí é uma tese também que na outra encarnação eu vou desenvolver, ou se tu tiver vontade, fica à vontade, tá? Perdão da redundância. É que na derrota para o governo Vargas, ou seja, e aí vem uma confusão, não é a derrota para os direitos que foram reconhecidos, embora a liderança política que organizou os direitos foram todos reprimidos, que era o nosso, no caso do anarquismo dos anos 20 e 30. Né, que Vargas foi brilhante, ele terminou a tarefa de Arturo Bernardes. Reconheceu os direitos coletivos e cortou a cabeça de quem lutava por eles. Ele se colocou como o pai daqueles direitos reconhecidos e avançou na legislação. Mas então, aí tu chega nos anos 80 e toda a estrutura de herança varguista, que era uma legislação protetiva, que agora estão tirando, e está todo mundo brigando para não perder, era vista como um problema. Essa falta de contato. E aí não foi 100% também, né? Tem também historiador, o Rafael Viana, radicado no Rio de Janeiro. Tem bons trabalhos a respeito desse período entre a abertura política pós-ditadura e o final do Estado Novo. Para entender o que aconteceu, mas foi uma enorme de uma derrota histórica com a Revolução Espanhola. Foi uma enorme. Aonde não perdeu contato e desenvolveu ferramenta organizativa, no que era a Guerra Fria, porque na Guerra Fria quem que tu tinha que estar mais próximo? Com os não alinhados, com a posição latino-americana. Tu é especialista em Cuba, sabe o que eu estou falando. Hoje tu vê a tradição stalinista reivindicar o Che Guevara é quase que um sacrilégio. A gente sabe o que aconteceu, né? De romper a detente e romper o pacto de não agressão na Europa Ocidental e na América Latina para a União Soviética. Então o que era aquele período? Era um período de contato com as lutas sociais dos anos 50, 60 e 70. Não alinhados e América Latina rebelde. Beleza. Era isso que o anarquismo brasileiro não tinha. É como que ele havia chegado ao Brasil, sem nunca ter saído, dando um salto de 37 até 85. Ou, se a gente quisesse ser, para não ser sectário, de 37 com inserção social e perseguição política, ao pós-68 sem inserção social e com pouca base política. Essa que foi, acho que foi a demora.
tá? E na ausência de ferramenta organizativa, eu não creio que ah, quem quer fazer política consegue ir muito longe, não. Não. Porque qual é a tendência? A tendência, vamos supor que eu tivesse inserção social hoje. Já tive e não tenho mais, tá? A tendência é que uma pessoa que tem titulação como nós, num país muito desigual como o nosso, acumule mais como referência individual do que coletivos organizados. Uhum. E aí vai ter, com essa história agora de internet, vai ter uma série de seguidores. A gente sabe qual é a influência cibernética que nós temos. Mesmo não estando em grandes veículos, mesmo não tendo uma posição, eu menos ainda, de grandes destaques institucionais. Eu não sei se eu consegui te responder, mas eu acho que essa que foi o salto, né? Concordo com o termo ativismo, não era usado à época, mas a gente pode adaptá-lo, pode adequá-lo. Ele pode significar algo que não significava à época. O termo era projetismo, Uhum. e a ideia era muito descontextualizada. Então, por exemplo, vou te dar três frases que são clássicas aí já pós-Guerra Fria, tá? Entre 90 e 95. Minha pátria é o mundo, minha família é o universo, minha cor é o arco-íris. Beleza, filosoficamente eu tô de acordo, mas, cara, tu vai organizar quem desse jeito? Uhum. A gente vive num espaço territorial concreto, que é o Brasil. Todos nós temos determinações que fogem ao nosso controle, não sei quem seja religioso, né? Que é a família onde tu nasce, porque isso determina quase tudo na tua vida. Num país que não tem taxação de herança e não tem política pública como o nosso, a mobilidade social é dificílima. E um país escravocrata, meu Deus, se todo mundo é arco-íris, como é que vai fazer a luta étnico-racial? Uhum. Eu acho que essa falta de contato com a sociedade concreta brasileira, ela foi um lapso da memória histórica, de novo, da luta contra a ditadura getulista da Lei de Segurança Nacional, ou do Estado Novo, para cair no mundo pós-68 sem base social concreta para negociar com esse mundo. Uhum. Tá Cara, bem? ó, você coloca muita coisa importante, Bruno. Ah, uma das questões aí é o texto, para quem não sabe, o Bruno me passou um texto, né, um rascunho do que ele estava mapeando sobre esse período e tal. E uma das coisas interessantes que tem no texto é o modo como você percebe, por exemplo, que o, a chegada, a força do anarquismo no movimento punk, ele, você não fala com essas palavras, mas eu vou tentar traduzir aqui de uma forma mais bem simples, me perdoe ser tão tosco assim, mas não daria conta de fazer tão bem feito como você fez. Mas, ao mesmo tempo que começa a se confundir a ideologia com a subcultura, né? Quer dizer, Uhum, então, eu me lembro, por exemplo, eu comecei pelo punk, né? Meu primeiro uhum, contato com o anarquismo foi pelo punk. E, e existe um grande problema, por exemplo, para divulgar o anarquismo, porque às vezes a gente queria fazer uma propaganda do anarquismo e alguns companheiros punks achavam que não se deveria fazer porque tinha que ser de punk para punk. Ao mesmo tempo, tem vários problemas que a subcultura acaba se isolando da parte maior da classe trabalhadora brasileira, inclusive sendo mal visto por ela, criando um conjunto de uhum, afastamentos, inclusive estético, uhum, enfim. Ou seja, a ideologia ela fica amarrada à subcultura, né? Existe um aprisionamento, a subcultura acaba não deixando, ou pelo menos uma contradição entre uma ideologia da massa de trabalhadores que, ao ser apropriada por uma subcultura, acaba entrando em contradição com o seu projeto de estar a serviço da classe trabalhadora como um todo. uhum, 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 Por outro lado, a inserção que o anarquismo teve via movimento punk com uma juventude proletarizada, né? uhum, Que você coloca isso no texto, né? Quer dizer, a gente conseguiu atingir, o anarquismo começou a atingir uma molecada pobre mesmo, de periferia, de uhum, bairro, e essa galera sustentou durante muito tempo, né? Divulgou, mesmo que fosse só para a juventude, para um segmento da juventude, através de música, através da troca de correspondência via correio, né? Que era a grande rede que os anarquistas e punks criaram, trocando cartas,
Uhum. escrevendo zine e tudo mais, né? Quer dizer, então, parece que esse é um elemento positivo que eu acho que o punk trouxe, esse acesso a uma classe proletária, que muitas vezes os anarquistas mais intelectuais não tinham essa tradição, né, esse contato direto, nasceram de famílias mais classe média e tudo mais, tal. Mas ao mesmo tempo o aprisionamento. A outra questão que eu acho que é importante que você coloca aí, cara, que é mesmo porque você tinha os punks, você tinha também a galera que estava mais vinculada aos centros de culturas, né? E assim, eu Uhum. acredito, aqui em Goiânia a gente não tinha isso porque a gente não teve uma tradição do anarquismo histórico aqui, né? Uhum. Quer dizer, isso foi mais nos grandes centros. Apesar da gente ter tido aqui no início do século anarquistas em Anápolis, que se organizaram, criaram um jornal e tudo mais, as evidências, os documentos sobre isso são raríssimos. A gente tem alguns relatos, esse jornal sobrou pouca coisa dele. Tem alguns relatos de militantes que viraram do PCB, né, que já e também mesmo os relatos são muito frágeis e tudo mais. Mas, enfim, aqui a gente não teve uma continuidade, por exemplo, de pessoas que, por exemplo, de intelectuais velhos ou de Uhum. pessoas mais velhas, era tudo moleque, era tudo punk. É Uhum. assim quando eu conheci o anarquismo, era assim que estava constituído, só existia punk. Não existia nem mesmo uma coisa que você tinha no Rio, que você tinha em São Paulo, tinha no Pará, me parece também. Uhum. Então, assim, eu acho que o punk, se você discordar, pode colocar, mas eu acho que o punk dá para caracterizar por essa contradição, né, tanto positiva quanto negativa, elementos positivos e negativos. E essa galera mais que não era punk, mas que produziu também, produziu jornais, produziu também fazia toda essa correspondência, produzia atividades de debate e que não estavam na academia, né? Uma Uhum. outra coisa que você colocou agora e que colocou no texto também, que é esse pessoal diferente hoje de muitos anarquistas hoje, que geralmente veio dessa geração dos anos 90, entraram na universidade, como nós, por exemplo, somos professores da universidade, alcançamos titulações e que isso coloca um conjunto de problemas como você está colocando aí. Eu queria que você discutisse um pouco mais profundamente isso que você Uhum. coloca no texto, né? Quer dizer, nós tivemos uma geração de pessoas ali que estavam produzindo debate intelectual, Uhum. estava produzindo propaganda anarquista, que estava ajudando a formar as novas gerações e mantiveram vivo no momento em que o anarquismo não tinha essa inserção, essa atuação social, nesse vazio histórico que você colocou aí, e que eram autodidatas, né? Eram autodidatas, Uhum. não eram pessoas que estavam vinculadas a nenhuma instituição e fizeram tudo isso fora dessas instituições acadêmicas também. Queria que você discutisse um pouco isso e colocasse quais as questões que nós temos para nós hoje, né? Quais são Uhum. as nossas preocupações hoje e limites que nós temos que ter com essa posição dentro das instituições acadêmicas e tal. Nossa. Eu vou pisar em ovos na última questão, tá? Por questão de sobrevivência econômica, Beleza, tá tranquilo, bem? fica à vontade. Mas acho que dá para desenvolver de uma forma bastante razoável. Vamos lá, vamos reconhecer os méritos em função. Se tu me pergunta assim, quais são méritos de difundir nacionalmente uma ideologia, ainda que seja através da subcultura, eu acho que já sintetizou. Entendo que seja isso, né? E também entendo, Rafael, que muito da ideologia difundida em escala mundo é que o anarquismo, para onde que ele vai correr como ideologia? Ele vai ser matriz de pensamento científico, como, por exemplo, é o pensamento marxiano, Uhum. ou os marxismos, para também tentando não ser sectário? Evidente que não. A gente diz, na geografia tem uma tradição, tem. Na antropologia tem uma tradição, tem. Talvez parou por aí. Na filosofia tem alguma coisa. Para onde é que vai o anarquismo? Vai correr para a estética, para as artes, Uhum. para as expressões lúdicas, para aquelas que são mais livres, menos amarradas institucionalmente, ou pelo menos aquelas que existem antes de se pasteurizarem como indústria cultural. Eu acho que isso vai ser um fenômeno bastante grande. E à medida em que os processos revolucionários vão ocorrendo e o anarquismo vai
É impressionante isso, né? Vai sendo vitorioso socialmente, derrotado politicamente, e às vezes, mesmo que empatando em armas, porque o projeto social do anarquismo, aquilo que eles propõem fazer como ideologia, ele atinge. Atinge na Catalunha, no Aragão, em Aragão, e são mais de 2 milhões de pessoas. Atinge na Manchúria, Coreia. Atinge no México. Atinge na Ucrânia. Territórios autogestionários, com uma espécie de poder popular organizado, pleno de direitos, com o controle do processo produtivo, sem separar muito relações de trabalho de relações sociais, com igualdade socioeconômica quase que absoluta. Isso aí é atingido. O problema é outro. O problema é que, como falou, tipo, futebolizar, como falou o Garrincha, né? Não combinou com os russos, às vezes literalmente, né? Não combinou com os russos soviéticos, né? Aqueles soviéticos não tinham nada, vamos falar a verdade, né? Mas, a partir daí, o que eu entendo que pode acontecer? É uma soma de problemas, né? Muita propaganda ideológica e numa linguagem ainda filosófica, ou seja, que não dá instrumentos. Eu acho que o melhor fenômeno é o próprio Bakunin, entendeu? Ou pegar qualquer pensador. Tu pensa em anarquismo, tu pensa... Essa é a boa crítica que o ITA faz, do Instituto de Teoria e História do Anarquismo faz. Tu pensa em anarquismo, tu pensa nos grandes nomes. Isso é um absurdo, não tem nada mais conflituoso com uma ideologia coletivista que afirmar grandes individualidades. Tipo, a gente conhece muito mais, como um todo, né? A obra de Mikhail Bakunin do que a Aliança, que era a organização específica na qual ele era um militante. Podia ser o mais referente, mas era um militante. Beleza, eu digo isso porque isso reflete também no Brasil, eu entendo. Então, por onde é que vai se espalhar o anarquismo? Pelas franjas da política, pela subcultura, pela psicanálise, com Roberto Freire e a Soma. Num país de semi-analfabetos como o nosso, Roberto Freire, não o ex-partidão, o psicanalista, que também é ex-partidão nos anos 50, 60, né? Vai chegar a ser um dos 10 escritores que poderiam viver só com direitos de autor no Brasil, durante um período. Vai se manter correndo como uma espécie de áreas de influência da estética, das artes visuais, das artes plásticas. Tudo bem, beleza. Só que se a proposta é disputar poder, é importante, mas é relevante, mas não é fundamental. Ou não é tão fundamental assim. Estou dizendo para a vida plena, é muito mais importante isso que eu estou falando do que disputar poder. Mas para disputar poder, precisa disputar poder. Tá? E aí eu entendo que esse que foi talvez a característica. Falar que foi falha nada, porque quem inventou também o conceito anarcopunk foram não punks. Isso aí tem que ser dito também. Foi no encontro punk libertário de outubro de 90 em Belo Horizonte. Aí que surgiu o conceito. Ninguém usava antes. E já usou e com a ferramenta da política errada, criar uma rede. Uhum. E aí se disputava o quê? O selo do MAP. Quem é MAP, quem não é. Porque ele ter esse azinho na frente do P implicava também um status político ideológico na subcultura. Quem está te informando é alguém que nunca foi de subcultura alguma, mas conheceu de acompanhar de próximo, né? E aí me chama a atenção, por isso que eu falo que está num período muito confuso, que todos os debates que eram corriqueiros nesse universo pós-68, vou tentar ser muito genérico, tá? Some seus rachas. Zona autônoma e squatters europeus também eram pós-68. Certo? E anarcopunk, isso antes de estourar a Ação Global dos Povos, Seattle 99, etc. Era muito corriqueiro. Tipo, representatividade feminina era um negócio corriqueiro. Né? A questão transgênero era corriqueira também, assim. O veganismo, eu tomei um grande impacto, Rafael, quando eu descobri veganismo fora da subcultura. Eu, tipo, de estudante em sala de aula, eu sou vegano. Você é straight edge? O que é isso? Tipo, as formas de vida desse mundo pós-68, que vem do norte hegemônico, mas não pertence só a eles mais, se emanciparam das subculturas. As formas de inicialização são outras. E assim como a ideologia, ou as ideologias. Ao mesmo tempo você pode falar, mas a gente está numa armadilha da representatividade, está numa armadilha meio pós-moderna, de representatividade, etc, etc. Eu até concordo. Em grande parte eu concordo. Mas está tudo isso em via cibernética, não tem mais que fazer parte de uma subcultura fisicamente, né? E os seus percalços e as suas cicatrizes, literais cicatrizes, né?
Uhum. Não tem mais, por exemplo, eu que nunca fui, mas conheço, que usar um coturno rasgado, de fazer rituais de praça pública. Em relação à ideologia, eu vou te falar algo que, de novo, são construtos, né, que é a gambiarra teórica que a gente não desenvolveu ainda, não sei se nessa vida eu vou conseguir. Talvez a subcultura do punk, ela não foi mais próspera para a difusão da ideologia porque ela era um ser estranho no seio da classe. Vinha da classe, mas era visto como um ser estranho. Uhum. Isso, e era um comportamento rebelde também com o conservadorismo de classe. Algo que o anarquismo nunca foi, com a inserção social, muito pelo contrário. Tanto é que você vai em lugares onde tem uma tradição, mesmo que seja uma tradição não organizada, como na Grécia, tu vê 3 gerações de militantes anarquistas, sendo que o bisavô lutou na guerra civil com os bolcheviques gregos. Tu vê uma tradição familiar de vinculação política, mesmo na Grécia. E olha, se tem um lugar que é bagunçado para fazer política, é a Grécia, é muito desorganizado. É a isso que eu me refiro. Então, veja só, a gente está por exemplo, uma situação, e aí eu tô pisando em ovos que eu sei que não é um tema muito agradável. Eu fui conhecer, Rafael, linhas. Eu já vou chegar no autodidatismo, tá? Só um segundo. Eu fui conhecer as linhas do feminismo do século XXI, ou do dito feminismo do século XXI, em sala de aula. É isso que eu me espanto. São todas linhas teóricas acadêmicas. Ou teórico-filosófica acadêmica, sabe? É quase que é um grande sentido da existência. E tu vai ver, pra gente, né, que tem uma proposta epistemológica mais simples, né, que é não, primeiro não confundir teoria com ideologia, ideologia incide na teoria, mas teoria não é isso, né, que é a anticientificista, é um choque permanente. Tu vê teorias sociológicas baseadas num conjunto de ideias. Caramba, cadê a realidade, meu Deus? Cadê a verificação? Sabe? E muito vinculado à existência individual. Os autodidatas, eu acho que esse talvez tenha sido um grande mérito da ideologia como um todo, porque aonde tu vai, seja qual for a corrente, organizada, não organizada, especificista, sintetista, mais orgânica, mais espontaneista, e eu tenho muita crítica a tudo isso que eu falei depois, síntese espontânea, etc. Realmente a ideologia ela carrega consigo uma marca de livres pensadores. Porque o autodidatismo seria um pouco isso, né? Seria desenvolver, vê se eu estou equivocado, a partir de uma ideia de disputa. Ninguém falava em hegemonia no anarquismo, tá? Isso é um termo que não é do anarquismo, da tradição gramsciana, também não é só dele, mas difundiu com ele. Mas se vai pegar o conceito de cultura de classe, por exemplo, que tu vai ler nos escritos de Malatesta, que ele é pura hegemonia, né? Que a classe social ela é portadora de culturas e rebeldias, ela tem que expressar isso no seu cotidiano, ela tem de refletir no seu ato cultural aquilo que existe no seu domínio sobre si, né? É muito interessante isso aí. Agora, o autodidatismo no mundo acadêmico, ele cobra um preço absurdo, né? Mas absurdo. Vai falar assim, deixa de querer ter uma visão privilegiada da coisa, porque tu bem sabes que por pior que seja a condição de trabalho de um docente universitário não estável, ela é infinitamente superior do que um precarizado urbano, com certeza. Tanto que a gente está conversando num dia laboral de tarde, embora eu vá trabalhar de noite, por exemplo. Mas o custo que tu paga no mundo acadêmico por ser autodidata, livre pensador e generalista, que são as 3 características básicas do intelectual de formação anarquista, é impressionante. É impressionante. Agora, é um custo pequeno se comparado com, por exemplo, desemprego, fome, exclusão, prisão. Mas exercer ou ser inspirado por uma ideologia como essa, achar que não vai ter preço, só se o mundo já fosse liberto, né? Só se já fosse outra sociedade. É o que hoje a gente reflete com certa maturidade, né? Ou tentando ter maturidade com isso. Tu não passa um dia sem pagar algum tipo de preço, né? Como, por exemplo, vou encerrar com isso para não me comprometer. Tu ficar pensando no mundo do trabalho, não na sua atividade fim, que seria, por exemplo, a docência, lecionar, pesquisar, mesmo pegar um paradigma meio freiriano, a educação como forma de libertação social. Não. Tu fica pensando como atividade de meio. A atividade de fim é a carreira.
Uhum. Percebe? Aí gera aquilo que os gringos chamam de individuação. E não tem forma coletiva e solidária que sobreviva a esse tipo de comportamento. Perfeito, velho. Perfeito. Bom, cara, bom, é sempre muita coisa, bicho. Ah, tinha uma coisa que eu queria voltar então, cara, que era o que você colocou no começo, na sua primeira fala, em relação à influência dessa mudança que teve nos anos 90, né? Quer dizer, surge uma militância anarquista já desvinculada, né? Não necessariamente dentro dela não tinha pessoas que estavam na subcultura, mas, quer dizer, são organizações que não são mais vinculadas ao punk necessariamente, organizações que passaram a criar, né, uma forma de organização mais sólida e com atuação social, e está inserido no movimento estudantil pelo menos, Uhum, mas também atuando em frente comunitária. Em várias organizações no Brasil, né, impulsionaram aí ocupações sem teto, uhum, participaram de ocupações, algumas vezes mesmo como força principal. uhum, Movimento de catadores, uhum, sindicatos, trabalhadores, quer dizer, dos anos 90 para cá, a gente teve realmente uma reformulação, né, uma transformação no anarquismo, onde o anarquismo voltou a atuar de uma forma mais organizada dentro das lutas sociais dos trabalhadores brasileiros, né? Ah, bom, mas você tinha colocado a questão, né? Quer dizer, até que ponto isso teve influência sobre, por exemplo, os levantes de 2013 ou as ocupações de escolas, uhum, ou essas lutas atuais que nós estamos vivenciando aí, que na minha opinião o ciclo de lutas ainda está aberto, né? A Revolta dos uhum, Caminhoneiros aí demonstra isso aqui em Goiás, eu não sei como é que está em outros uhum, lugares, mas aqui em Goiás a agitação do trabalhador marginalizado é muito grande. Quer dizer, você tem revolta em transportes, nos terminais de ônibus, começamos o ano com isso, você tem revolta de caminhoneiro, ou de ambulante enfrentando polícia. Quer dizer, a gente está vivendo um momento de agitação do trabalhador marginalizado, né? uhum, Ah, em alguns momentos, os anarquistas tiveram uma participação, né? A juventude, pelo menos anarquista, acabou protagonizando aí nessa luta, pelo menos nas ocupações, na luta uhum, pelo transporte e tal, tendo um papel muito importante e constantemente tendo a hegemonia ideológica desses movimentos, né? uhum, uhum, Ainda que nem sempre uma hegemonia organizativa desses uhum, movimentos, né? uhum, Bom, quer dizer, você questionou aí, parece que possivelmente não houve uma influência direta desse avanço da organização dos anarquistas e da inserção social dos anarquistas, né? Eu concordo com isso, assim, pelo menos se a gente vê a realidade que a gente viveu aqui em Goiânia, com relação a 2013, ficou muito claro exatamente isso. Veja, a, a organização anarquista que tinha aqui na década de 90, que se formou e durou durante boa parte do primeira década do século XXI, tinha acabado uhum, já há alguns anos, né? Quer dizer, há pelo menos 4 anos não existia essa organização. uhum, E essa organização ela tinha se voltado, ela tinha abandonado o trabalho no meio estudantil. Foi uma uhum, opção bastante equivocada, na minha opinião, hoje, mas ela centrou força em frente de trabalhadores e frente comunitária. uhum, Em grande parte por um certo turismo, uma certa avaliação um pouco errada com relação ao movimento estudantil, pelo caráter de classe do movimento estudantil, a gente não acreditava muito no movimento estudantil mais. Bom, mas existe um vazio, quer dizer, a organização acaba em 2009, mas antes disso você já tinha um vazio, aliás, acaba em 2007, eu acho, mas antes disso você já tinha um vazio no movimento estudantil que essa organização tinha deixado por decisão própria. E onde explode aqui em 2013, começa exatamente o movimento estudantil, né? uhum, E é uma geração que começa sem nenhuma referência dessa organização anterior. Nenhuma. Sequer conhecia a existência dela, tinha visto um texto ou outro pela internet, sabia vagamente, algumas pessoas, que houve essa organização e de que, claro, tinha alguns sim que tinham um respeito, né, mas mais uma imagem histórica da organização do que propriamente uma referência que foi passada, né, que foi
transferida, né, por tradição, né, quer dizer, aquele passado que continua, que vai sendo Uhum, passado mesmo. uhum, Muito, né? Bom, então assim, parece que sim. Efetivamente, nós não tivemos. A gente tem um corte geracional aqui. Quer dizer, a geração dos anos 90 em Goiânia fez um bom trabalho, produziu muita coisa interessante, não deveria ter acabado, mas o que vem em 2013 não tem nenhum vínculo, ou pelo menos não tem um vínculo direto, não pode ser atribuído ao trabalho que essa geração fez, e não foi pouco trabalho, né? Quer dizer, grande parte dessa geração deu todo o sangue que pôde, cara. Muitos sim, destruíram sua própria vida, né? uhum, Se arrebentaram para construir esse trabalho. É, Bom, então aí a minha pergunta o que isso significa, né? uhum, Quer dizer, vale a pena o trabalho de base, vale a pena a inserção social, dentro desse contexto que você uhum, passou aí de outros meios, né? Quer dizer, esses meios virtuais hoje, coisa que não era na época ainda, no sim, começo dos sim, anos sim, 90, sim, né? Quer dizer, até então o pessoal estava trocando, era por carta mesmo a uhum, coisa, né? A informação tinha que se dar lá no cotidiano, uhum, boca a boca, a inserção era efetivamente, quer dizer, era a única forma, você tem que estar lá para ter alguma influência. Se você não está lá, você não tem influência nenhuma, né? sim, E hoje, esse quadro que você traça, né? Quer dizer, figuras vão ter influências bastante individualizadas, uhum, né? Normalmente vinculadas já a instituições, como a gente aqui citou, né? Professores universitários, uhum, como nós, vai ter muito mais influência do que uma molecada que está lá, ou pelo menos em quantidade de gente, né? Do que uma molecada que está lá trabalhando no cotidiano. uhum, Bom, então, a minha pergunta é isso: vale a pena? Qual é a vantagem desse trabalho? Por que uhum, esse trabalho você acha que ele deve ocorrer? O que ele acarreta, né? Porque senão a gente poderia pensar assim, não, poxa, vamos embora voltar para só para esses meios virtuais mesmo. Já que ele tem influência e tal, já que aquilo ali uhum, não produziu 2013, né? Só que essa geração não foi a que produziu 2013, pelo menos na realidade Goiânia, né? Sei que em outros sim, lugares os trabalhos uhum, geraram bastante frutos. Queria que você discutisse um pouco isso, assim, o que que você acha, então, beleza, beleza. pra Vou gente não ficar tentar. assim, Oi, fala, Rafa. Pra não ficar. pra gente não ficar porque o que eu acho que acontece com a geração de hoje, quer dizer, o anarquismo chegou em muito mais gente, Uhum, muito mais molecada interessada do que na geração dos anos 90, muito mais gente interessada no anarquismo, muita mais gente que se identifica, gente que foi experimentada aqui em Goiânia. Uma vez eu estava numa reunião não, estava num bate-papo de corredor de faculdade, no intervalo, com 20 alunos lá conversando, estava na roda conversando com os alunos. De repente, a gente conversando sobre outras coisas, eu olhei e falei, peraí. De repente, a gente conversando sobre outras coisas, eu olhei e falei, peraí, todo mundo aqui foi preso nessas uhum, manifestações, ou em 2013, ou nas lutas das OS. uhum, Quer dizer, então foi uma galera que sentiu a repressão, né? Que atua, que sente a repressão, está experimentada, mas que normalmente não tem um trabalho de base constante, não uhum, tem uma inserção, não tem um trabalho que acumula a grande prazo. Mas é uma galera que, para as grandes agitações, são grandes agitadores. sim, São excelentes agitadores. uhum, Né? Então, eu acho que entendi, ficou entendi. claro, né? Eu vou tentar desenvolver, tá, Rafael? E, de novo, até no local onde eu atuo mais, onde eu trabalho com mais carga horária, eu já escrevi a esse respeito, eu vou trazer de novo, tá? Eu fiquei muito surpreso com 2013, assim como todo mundo, porque 2013 ele foi, vê se tu concorda comigo, a massificação de uma pauta que já existia. Aham, Que a pauta não era o valor da passagem, a pauta era o direito à cidade. O valor da passagem é aquilo que atinge materialmente na disputa pelo direito à cidade. uhum, Se a gente for ler, por exemplo, um clássico da história da luta estudantil brasileira, O Poder Jovem, Arthur José Poerner, é de 68 esse livro, um pouquinho uhum, antes das 5.
ele vai colocar como era fundamental a luta contra o aumento da passagem de bonde nos anos 50. E como saiu uma leva de militantes na época, no caso pro antigo Partidão, desse tipo de luta pontual, concreta, anual. Tá? Aí a gente tem que trazer um outro paralelo histórico, eu já vou chegar na tua colocação, que seria o seguinte: o movimento Passe Livre, o MPL, e eu diria a rede do MPL, aí ativismo também, ela é fruto da luta anti-globalização, né, da Ação Global dos Povos, AGP, que uma de suas lideranças históricas, eu não me recuso a citar o nome da figura, é de triste presença hoje nos grandes meios de São Paulo, a gente sabe disso. Pessoa profundamente equivocada. E se mudou de convicção que o diga, né? Mas eu digo abertamente. E então o que vai generalizar em forma de rede é o conceito MPL. E creio eu que ele foi bastante bem sucedido, né? E que sim, aí tem a presença de ideias libertárias ou libertarizantes com anarquismo difuso. O MPL sempre foi um transtorno para quem estava organizado nos estados. Reconhece-se um mérito, mas é um transtorno, tá? Porque não tem, até onde eu sei, não tem uma dimensão organizativa muito forte. Embora a agitação seja fundamental. Só que a gente sabe, Rafael, que a agitação ela é um momento da luta social, ela não é um momento permanente. A agitação social permanente é uma insurreição, é uma crise política, ou é um também, nem tudo é tão bacana, né? Ou é um território deflagrado com uma guerra fratricida, por exemplo. A agitação social permanente vai fazer uma dimensão louca, é a Somália. 20 facções disputando território, né? Ou uma insurreição bastante confusa, embora justa, como agora na Nicarágua. Eu fui convencido da justiça, de quão justa a insurreição nicaragüense recentemente. O meu estava muito cético até uma semana atrás, confesso pra ti, tá? Então onde é que eu quero chegar? Se nós pegarmos a experiência, por exemplo, de Porto Alegre, por que não houve confusão aqui? Teve um ato da direita, um ato sequer. Por quê? Porque havia um instrumento de coordenação política, bloco de lutas pelo direito à mobilidade urbana, tá? Ou pelo transporte público. A proposta do bloco de lutas vem de 2005. Assim que saiu o MPL formou sua rede nacional em janeiro de 2005 no Fórum da Juventude, que ocorreu em Porto Alegre, tá? O MPL surgiu ali não, ele surgiu em rede nacional. Experiências que nacionalizaram lutas concretas como a revolta do Buzu de Salvador, 2001, e a luta do MPL em Florianópolis, 2003, foram as mais contundentes que eu lembro do século XXI. E aí ele se nacionaliza. E a tentativa de convocar o bloco na região metropolitana foi iniciativa da FAG. Tá? De convocar. Pô, se é um bloco, não pode ser só a FAG, correto? Uhum. E nem era a FAG a única expressão do anarquismo nesse bloco. Mas havia uma aliança concreta para construir o bloco com o PSTU e um setor do PSOL. E graças a essa coordenação concreta é que a luta houve continuidade, que houve depois a ocupação da Câmara de Vereadores, que não teve um ato sequer da direita em Porto Alegre, que a conquista veio em maio, não veio em junho, que apesar de ter um grupo oligopolista de mídia aqui, como tem em quase todo o país filiado da Rede Globo, não houve captura da pauta, muito pelo contrário. Tanto é que, qual foi o grande conflito que se deu na região metropolitana em Porto Alegre em específico? As marchas de junho foram em solidariedade à repressão sofrida em São Paulo, mas ainda convocada pelo bloco de lutas. Foram 7 atos visando a empresa líder de comunicação aqui, e o governo era do PT, o governo Tarso Genro, que se rende à necessidade de defesa do patrimônio da empresa líder e opta pela repressão policial e política contra a manifestação, e depois o ato vai se dar contra o Palácio Piratini, ou seja, uma luta dentro da esquerda. Por quê? Porque havia um esforço organizativo. Então, tipo, o que eu posso te falar? É horrível o que eu vou te falar, tá? Mas importa menos quantos são convocados do que quem convoca, e os métodos de convocatória. Então, por exemplo, um método que eu achei fantástico, assim, fantástico, o da ocupação de escolas 2015 em São Paulo. Todo mundo podia participar, todo mundo, inclusive correntes políticas, mas a organização federativa entendia que não era para ter
voz de correntes políticas. Se a corrente política quisesse ter voz no Conselho de Delegados, tinha que militar mais no seu Grêmio. E que São Paulo é uma metrópole bastante caótica, então podia haver lutas pontuais, sem coordenação prévia, e o grande conselho, se eu não me engano, eram 4 delegados por escola, 2 guris, 2 gurias, já com representatividade. Quem quisesse falar que fosse votado como delegado, e não por votação de corrente, ou seja, não proíbe a participação, mas aumenta a independência de classe ou autodeterminação do movimento. Então eu faço essa conta muito com muita sobriedade. Eu acho que aonde a convocatória se dá através da orgânica, através do instrumento político do anarquismo, seja em aliança, seja sozinho, se não é mais fácil, é menos difícil. Porque olha a conta de chegada, você mesmo disse, 20 foram alvo de repressão política em Goiás. Perfeito, a massificação da luta aí é impressionante, né? Mas em 2013, em pleno governo Tarso Genro de centro-esquerda aqui no estado, foram os partidos políticos, incluindo a FAG, que é um partido eleitoral, que sofreu repressão. Tu pegou? Essa aqui é a conta. Se não tem uma estrutura política organizando ou co-organizando, a repressão vai ser massificada em cima dos indivíduos. Se tem, ela vai estar voltada para o que seria o alvo de organização. Eu acho que essa conta é meio que de chegada. Mas tem algo que tem que ser colocado, e aí tu tens razão. Hoje, no Brasil, creio eu que nenhuma força política, nem o ex-presidente Lula, que ele por si só tem uma força política própria gigantesca, consegue atingir tudo que existe socialmente organizado não consegue atingir, e 2, tem controle sobre a sua própria convocatória. Eu acho que esse dado tem que ser colocado. Então, num ato que costumava ter 800 pessoas, como era a luta contra o aumento das passagens em Porto Alegre, deu 2.000 em 2012 e quase foi arrancado o direito ao não aumento. Em 2013, massificou, porque também houve um erro de cálculo da prefeitura, houve repressão. Quem estava convocando bancou a convocatória. Eu acho que é essa conta que eu, pelo menos, faria. O que posso te dizer? Mas, Bruno, veja só. Nas cidades ou nas regiões metropolitanas que o MPL convoca, como, por exemplo, convocou também em Goiás, ou com a sigla MPL, ou como rede MPL, ou como MPL como símbolo que vai ser aglutinador, se conquistou o direito à manutenção da passagem, sim. Mas nos grandes centros houve perda de controle da rua. Houve captura da pauta no Rio e em São Paulo, pelo menos. Algo que não houve de jeito algum no Rio Grande do Sul. Por quê? E não tem nenhuma palhaçada sectária ou regionalista. O que houve é que havia controle político. E esse controle político se dá muito também por referência política, né? Então, eu vou te dar um exemplo. Quando houve a repressão contra a FAG, a primeira foi só contra a FAG sem mandado, eu, Bruno, pessoa física, conhecia mais de 20 que trabalhavam no Palácio. Por relações políticas. Por conviver, cruzar, disputar espaço, conviver com eles no movimento de rádio comunitária, que é o movimento ao qual eu pertenço, eu tenho origem, por conviver com eles em situações de luta política social concreta. Reverteu? Não, não reverteu. Mas isso daí é fruto de convivência dentro da esquerda. Eu acho que isso daí te dá um pouco da inserção social. Por exemplo, quando houve essa repressão política, a última de 2017, aqui no Rio Grande do Sul, que a FAG, sejamos justos, nem era alvo, mas matou no peito como se fosse defendendo a ideologia, não houve uma instância de movimento social, incluindo o maior sindicato do estado, que não houvesse uma solidariedade. Uma sequer. Ou seja, ela fala, poxa, mas conviver com as burocracias, conviver com as correntes políticas não massifica, não. Porque hoje ninguém massifica nada. Porque a massificação não é espontânea, embora ela pareça ser espontânea através da convocatória das redes. Mas eu tenho que ser justo aqui, não posso mentir para ti. De jeito algum. Pouco antes de 2013, um cara que eu respeito muito como jornalista, como analista político, embora discorde ideologicamente, estamos em uma posição muito mais extremada que a dele, que é o Luiz Nassif. Ele falou ao presidenta Dilma, olha, existe uma vida social enorme
na internet brasileira, isso vai vir à tona por direita e por esquerda. A senhora não tem ponto de contato por esquerda e não está preparada para o que vem pelo direita. E dito e feito. Outra coisa. A nova direita, né? Esses movimentos, eu diria essas empresas de marketing digital com o apelido de movimento, como Vem Pra Rua, MBL. Quem que essa gente consegue convocar fora de atos pontuais com apoio da mídia empresarial? Ninguém. Então, é como se fosse uma frente de luta a mais hoje para quem quer fazer política por esquerda no país, Rafael. Eu entendo pelo menos. Como se fosse uma frente digital, uma frente cibernética. Se vale a dica do Império, se vale a dica dos Estados Unidos, eles têm um comando permanente de guerra cibernética. Basta abrir defense.gov, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos está lá para todo mundo ver. Tem um comando inteiro. Né, um comando conjunto, as forças permanentes que eles têm. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu entendo que no cotidiano que a gente tem hoje, é muito difícil a gente pensar que a inserção social vai resolver tudo, né? Vai organizar o conjunto do povo brasileiro. Não vai. Mas vai organizar as referências do povo brasileiro. Eu entendo que é isso. E por fim, algo que me deixa muito assustado, e aí está assustado como sociedade, né? Quem tem base social mobilizável é quem inventou a própria base. Como, por exemplo, numa ocupação urbana ou numa ocupação rural. Porque tu inventa, né? Tu faz uma microsociedade ali, né? Tu tem um controle daquela microsociedade. Certo? E as massificações, as convocatórias, elas são cada vez mais esporádicas. Até porque o mundo do trabalho é outro, né? A gente vive num período de pós-fordismo, tem um caos urbano. As pessoas demoram às vezes 3 horas para se deslocar para o seu trabalho para ir para voltar, quando tem trabalho. Se a gente for observar, quem hoje tem base social concreta e está fazendo política, uma política nefasta, na maioria das vezes, são as igrejas neopentecostais. Elas substituem as pastorais sociais na pobreza brasileira. Ah, mas é muito mais fácil porque elas reproduzem, elas reensinam sobre valores do sistema, com certeza. Não estou dizendo que é mais fácil, mas estou dizendo que elas existem. E incidem socialmente aonde eram as pastorais sociais que tinham, em último caso, uma acumulação política para a social-democracia ou para o reformismo dos anos 80. Reformismo radical, que não é a mesma coisa. Enfim, era onde eu queria chegar. Tem muito mais cristão do que fiel. Mas sem fiel não tem cristão. Pegando uma analogia com o mercado da fé ou com a disputa também, né, legítima pela fé cristã. Perfeito, Bruno. Cara, muito bom, cara. A gente passou o prazo já, o tempo que eu tinha planejado, cara. Cara, eu queria agradecer muito, Bruno. Bruno, O prazer foi meu. muito, muito importante mesmo, cara. Dá muita discussão isso aí. Eu sei que deve dar uma frustração de não poder desenvolver, né, tudo isso que você já colocou, porque são muitas reflexões aqui. Eu gostaria de perguntar milhões de coisas ainda, cara, aprofundar milhões de coisas aí que você colocou. Mas de repente aí a gente tem outra oportunidade aí. Queria agradecer de novo, cara. Eu vou parar a gravação aqui e eu queria conversar com você antes de a gente desligar, tá? Tá Vou bom. tentar parar a gravação aqui sem desligar. Vou tentar. E se não, eu caio e eu te ligo de novo, tá bom? Ok. Valeu demais, Bruno. Obrigado.